Zero BO, com qualidade e cuidado. Zero BO, qualidade garantida. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando o podcast, o Zero BO. Eu, João Carlos. E eu sou Diogo Saboto, e mais um episódio que vai se iniciar aqui. Muito obrigado pela sua participação, né, João, pela sua presença nesse episódio. E hoje, João, mais um episódio sobre engenharia, mas com um viés um pouquinho diferente do que nós tivemos. Nós já falamos de projeto, me ajuda a lembrar, já falamos de arquitetura, já falamos sobre parte estrutural. Foi tanta informação que chega até a bugar, né? Agora tem um detalhe que a gente não falou ainda, que são as documentações que envolvem tudo isso, prefeitura, Receita Federal, e a gente precisa de ajuda. Eu não tenho a menor noção sobre isso, cara. Piorou eu, hein? Vamos chamar alguém que entenda do assunto? Bora! Vamos lá. Então, pessoal, hoje, para nos ajudar com essas informações, nós temos aqui o Diogo, da DM, que eu vou até ler, Soluções em Engenharia. Eu falo de ler porque soluções é para resolver. E resolver é zero BO é a gente aqui. Né? Então, Diogão, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. E a gente conta com o seu conhecimento para os nossos ouvintes aqui. Fala, Diogo, Xará, João Carlos aí. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Vamos aí, vamos desvendar esses mistérios das documentações. Diogão, antes de falar exatamente sobre isso, fala pra gente um pouquinho quem é o Diogo, como é que começou essa área da engenharia, se você sempre soube que era o que queria, se descobriu isso ao longo do tempo, qual a influência dos pais que tem essa atividade ou não, mas bate um papo aí, cara, como que foi pra você? Diogão, essa área se iniciou talvez há muitos anos atrás. Meu pai é pedreiro, está aqui conosco no estúdio hoje. É uma influência, vem de família, o meu avô já era construtor, mas descobri mesmo que queria fazer engenharia não foi assim de primeira. Primeiro eu fiz administração em empresas, depois que eu saí de administração de empresa eu trabalhei em algumas empresas e aí eu falei, cara, tô perdendo tempo, tem que ir para engenharia, seguir o ramo aí da família. Então, de início não foi a primeira opção, mas depois eu vi que era isso mesmo que eu desejava, que era a engenharia civil. Rapaz, e aí começou na engenharia, fez alguma pós, alguma especialização, está em planos de fazer? Na verdade, eu não comecei na engenharia, Diogo. Eu me formei na engenharia, já trabalhava numa área administrativa, lá tinha alguns conceitos aí de documentações, né? Eu cuidava aí da parte de estrutura da empresa, então era mais um facilities, a gente chamava isso. Então a manutenção, as regularizações dos imóveis, e eu tomava conta dessa parte. E no ano de 2023, eu falei, cara, não dá mais, né? Tá na hora de eu tentar o meu negócio, a minha formação. Aqui eu sou mais administrativo do que engenheiro. Então eu cheguei lá na empresa, conversei com os proprietários, falei para eles assim, viu, quero montar o meu escritório, tô com os planos aqui, trabalhar na minha área. Eles me apoiaram de total apoio. E hoje, inclusive, presto serviço para eles na área. Isso é muito bom, muito bacana. Então aí eu mudei o jogo. Foi quando eu comecei, né, com o Diogo Mariano, engenheiro civil, no início de 2024. E agora, esse ano, mudamos para DM Soluções em Engenharia. Então, vem um caminho aí dos últimos 2 anos. Eu me formei no ano de 2019, tá? Logo em 2019, terminei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação, que no início ali era algo que me enchia os olhos, que era a formação em BIM. Eu acho que é um conceito que ainda vai entrar no nosso país. Hoje, poucas pessoas trabalham. Que é, vamos dizer assim, uma política onde você trabalha integrado todos os projetos, desde a fundação, arquitetura, elétrica, hidráulica. Então, todos trabalham integrado dentro de um programa, de um software só, ou de vários softwares, para evitar erros, para não ter BO. Que é a compatibilidade de etapas. Isso, das etapas, tudo junto. E ali dá para você criar o cronograma da obra, dá para você fazer tudo isso. Mas eu terminei essa pós-graduação
bem no meio do quê? Bem no meio da Pandemia. pandemia. Sim. Então aí eu desanimei da ação da engenharia. O ano passado eu terminei mais uma pós-graduação. Essa pós-graduação realmente na área de regularização de imóveis, arquitetura, engenharia, em soluções aí para regularização total. Então pega desde o básico lá começa na prefeitura, vai até laudos e estruturas, é bem abrangente a pós-graduação. Eu falei, e é isso mesmo aí que é a área que eu gosto e atuo. Eu só tô ficando com mais dúvida aqui, cara. Dúvida é o que mais tem, Não, né? até agora, quando ele falou de documentação, já dá até uma preocupação, porque a gente sempre acredita que é uma fase muito cara, né? É projeto daqui, projeto dali, mas é uma fase importante. Agora, a documentação que eu acredito que a gente possa bater um papo com um pouco mais de detalhes são aqueles documentos que nós temos que enviar para o governo, por exemplo, para a gente tentar adequar a nossa obra não somente na parte de estrutura, mas a parte fiscal, eu diria. E essa é uma especialidade sua, correto? Também, Diogo, é uma das etapas, né, aí da regularização. Nós, quando falamos de regularização, nós temos aí a questão documental. Vamos dizer aí, inicial, a aprovação do projeto na prefeitura para você ter o alvará. Hoje, quando você se aprova um projeto na prefeitura, ele transmite com o governo, com a Receita Federal, que você está construindo isso daí. Então, lá vai gerar já um débito para você. E com um nomezinho aí que todo mundo gera aí, INSS de obra. Então, você acaba devendo já para o governo. Aproveitar essa deixa aí, né? Falou INSS de obra, a pessoa vai ficar meio que bugada, né? Tem alguma associação com o INSS convencional que todo mundo conhece ou não? O que diferencia os dois, né? Praticamente tem sim, tá? Hoje uma forma de recolher mesmo para a Previdência Social. Quando a gente fala de INSS, por isso que veio o nome INSS de obra. O nome técnico é um pouquinho mais chato de se dizer, Sim, sim. mas ela tem a ver com a Previdência Social. É um dos conceitos aí, ele gera ligação com o INSS da Previdência Social. Porque toda obra ela gera aí um prestador de serviço. E esse prestador de serviço, de alguma forma, tem que recolher esse INSS. Então, tem lei para isso. Mas aí, uma curiosidade. Quando a gente trata a construção com uma empresa que possui um CNPJ, eu vejo de uma forma muito tranquila o recolhimento do imposto. Mas e quando o prestador de serviço é o meu vizinho que vai lá e constrói ali metade de uma parede, o outro coloca 2, 3 fios? Esse profissional que ele não é visto, como que regulamenta isso? Como que eu recolho o imposto de renda sobre esse cara? Aí que tá. Aí entra o especialista na área. Hoje a gente tem a plataforma do governo, tá? Que é o E-Social. Dentro dessa plataforma, a gente vai informar o quê? Um trabalhador sem vínculo empregatício. E aí, em cima do valor que gera essa sua obra, a gente tem que recolher um valor para pagar para esse prestador. Então, você pagaria esse benefício sem vínculo empregatício, informando, olha, Receita, eu estou recolhendo o imposto referente a essa minha construção. Então, de todo jeito, de toda forma, você tem que pagar. Não tem como você ficar sem pagar isso. E aí você faz isso por dedução, então, para esse profissional que não tem o CNPJ. Isso. Sendo por dedução, eu suponho que o erro não é para menos, é para mais. Então, seria ideal algum documento que ele assine para falar quanto que ele cobrou, para que seja feita uma dedução mais real ou não? Formalizando, né? Isso, Diogo. O correto, a normativa IN 2021, ela fala que tem que ter recibos, tá? Você tem que ter comprovações referente e ligações aí com esse prestador de serviço. Lógico que não é só assim você recolher. Você vai precisar ter os dados pessoais dele para informar, para escrever ele dentro do seu e-social, informar que você está recolhendo. Então, você precisa de todas as documentações desse prestador de serviço para depois recolher. Então, não é tão simples assim, ir lá e fazer. E é uma plataforma do governo aí que precisa de conhecimento, que olha, gente. E isso é feito, Diogão, ao longo da obra
é melhor fazer no final da obra? Tem uma forma mais adequada para realizar essa atividade? Sim, a forma mais adequada, Diogo, é quando iniciar a obra, tá? Esse é um conceito novo que muitas pessoas na hora de aprovar, agora bastantes profissionais já está dentro do mercado, sabe o que acontece. Mas o início, antes de iniciar a obra, o correto é a gente fazer um planejamento tributário. Então, olha, sua obra ela está avaliada de acordo com a Receita Federal em X mil valor para você arrecadar. Vamos dizer, R$ 20.000. Então, em cima disso, tem um valor social para você se pagar, né, do INSS. Então, você deduz aí com um planejamento quanto tempo vai ser a tua obra. Ah, minha obra vai ter 14 meses. Dentro dos 14 meses, você pode recolher esses valores. E aí, no final da sua obra, você não vai ter que pagar, vamos dizer assim, o valor total de 20 mil. Isso daí te dá uma dedução muito maior. Tem noções desses assuntos? Você tem noção? Não. É coisa que tá pegando a gente de surpresa. Eu não consigo nem chegar do outro lado da cadeira ali para falar sobre isso, cara. Na verdade, desde 2021, a Receita Federal agora vem notificando, né? O pessoal aprovou um projeto na prefeitura, se você não recolheu, ele chama de CISObras, já vai para o CISObras. Ah, chegou no período aí, eles vão te mandar a notificação. Isso acontece com muita frequência, eles estão soltando vários lotes de notificação para você regularizar sua obra. Então, e é um conhecimento que nem todos têm. Então, o correto é se fazer antes, porque depois você tem uma surpresa não muito agradável. Depende da metragem da obra, você acaba caindo de costa. São valores bem expressivos. Você tem como detalhar para a gente algo que aconteceu assim, nesse meio? A pessoa às vezes sem informação, foi pego de surpresa e foi recorrer até você? Tenho sim, eu tenho uma cliente de uma obra mista, tá? Obra mista são comercial e residencial junto. Ela foi pega de surpresa o ano passado. Nós conseguimos reduzir a dívida dela e a empresa de 68 mil para 30 mil. Mas assim, foi uma redução significativa, né? Deu 55%, se eu não me engano, de redução. Mas ela foi pega de surpresa, porque ela não sabia. E também, na época que ela aprovou o projeto, que foi em 2020, o profissional que atendeu, que fez a aprovação, também não tinha o conhecimento. Porque essa normativa ela foi regulamentada em 2021. E aí eles começaram, desde então, mandar notificação para todas as obras acima de 150 metros, é certeza que vai receber. Obra acima de 150 metros, é certeza que recebe a notificação. Principalmente agora que está entrando no período de carência, que são 5 anos mais um, né? Que a normativa fala tributária fala que aí você não é obrigado a pagar nenhum tributo se passou esse período. Então a Receita Federal não está deixando dinheiro na mesa de jeito algum. Acho que numa fase dessa agora o pessoal deve estar se perguntando, será que eu tenho alguma coisa para poder pagar lá? Pelo que eu estou entendendo, a Receita Federal ia ter batido na porta, né? Mas aqueles que têm dúvidas, qual o local para verificar? Ou melhor, qual o seu contato, né? Porque se a pessoa não sabe nessa fase, provavelmente não vai saber nem onde procurar, né? Sim. Então, a gente vai deixar o seu contato e aí, aproveitando, você tem um escritório, você tem um local físico, fixo? Sim, Diogo, como eu falei, o ano passado eu iniciei, né, um trabalho num home office e esse ano estruturamos o nosso escritório, estamos localizados lá no centro de Campinas, no edifício American Sul, na Barão de Jaguara, 655, 701, sala 701. Então lá eu atendo, dou explicações, falo com o pessoal, analiso caso a caso, porque a Receita Federal manda muita notificação e o pessoal procura bastante. Tem casos que nós conseguimos, se tiver comprovações, né? Se tiver, eu tenho o prestador que serviu, a gente consegue reduzir. Mas tem casos que, infelizmente, se não tiver, aí... Dá para contatar o prestador em data retroativa? Dá sim, Diogo. E ele formaliza que ele... Isso, você vai pagar uns jurinhos para a Receita Federal, mas mesmo assim compensa. Para a gente que não tem esse conhecimento, é até difícil te fazer uma pergunta. Além dessa formalização que é necessário fazer para a Receita, quais outros pontos que a gente tem que tomar cuidado?
pontos de atenção para evitar problemas, né? Tem algo a mais que você possa informar? Porque às vezes a gente não consegue, né? Sim. Pensar nos riscos que a gente está correndo antes de começar a construir. Sim. De básico, né, Diogo? Primeiramente, procurar um profissional habilitado aí de acordo com os órgãos regulamentares, CREA, CAL, para que você tenha um projeto elaborado. Fazer a aprovação junto à prefeitura da sua cidade. Em seguida, terminou a obra, tirar o habite, né? Fazer todo o processo legal da obra aí mesmo. Com certeza, ao final disso, você tem que fazer a verbação dessa construção na matrícula do lote. Então, hoje, os cartórios eles não aceitam mais. Se você não tiver a CND, que todo esse âmbito que eu falo para vocês aí de regularização com a Receita Federal é para te dar a certidão negativa dessa obra, que é a tal CND, né? Toda a obra, quando ela é aprovada, ela gera uma CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, e depois, em cima dela, você vai conseguir a CND. Então, esses são os passos. Procura um profissional, pergunta, ele tem o conhecimento, né, dessas áreas. Normalmente, ele não pode ser um especialista, mas ele vai ter um parceiro ali que vai estar indicando e seguir todas as documentações legais. Etapa por etapa, aprovação, alvará, depois terminou a construção, tirar o habites, tirou o habites, dá a entrada aí para a CND e depois fazer sim a verbação no cartório. Isso é um tema muito importante, por quê? Muitas pessoas fazem compras de lotes e depois não tem isso daí registrado no seu nome, fica no nome de terceiro, de quarto, isso gera problemas jurídicos grandes, né? Então a maioria das coisas que eu pego é o quê? Me manda a matrícula, por gentileza, para eu analisar. Tá lá. É o nome de um terceiro que a pessoa não conhece. E aí, para você fazer todo o processo de regularização, é bem mais complicado. A pessoa compra um imóvel, registra no cartório aquela transferência, mas não vai lá Não registra no registro de normalmente. imóveis e não transfere a matrícula para o nome dela. É isso? Se aí- fizesse pelo menos isso, estava ótimo, Diogo. Normalmente Entendi. as pessoas compram com um contrato de gaveta. Entendi. Não fazem transferência, não fazem uma escritura pública, não fazem a transferência mesmo lá, o registro na matrícula do imóvel. E aí muitas vezes Acontece um falecimento do é o titular. que mais acontece, Diogo. Entendi. E aí gera muita parte burocrática. Então, assim, vai iniciar, analisa a matrícula, chama uma pessoa que entende, vê se está tudo certo, vê se não tem débitos na prefeitura. E vida que segue aí para depois construir, fazer uma regularização, uma construção toda legal. Mesmo você tendo uma especialidade nessa parte de documentação e regulamentação junto ao governo, você também acompanha uma obra. Eu também consigo contratar o seu trabalho, a sua empresa, para acompanhar uma obra do início ao fim, Sim. não só de documentação, mas se o pedreiro está fazendo direito, se está certo a medida do concreto, o traço. Sim, hoje, Diogo, o nosso escritório ele trabalha nas funções aí. Aprovação de projetos na prefeitura, né? No caso que a gente está falando aí na parte de regularização do imóvel, também com a assessoria, administração da obra. Então, todo o planejamento, todo acompanhamento de obra, desde a documentação à execução. E também aí com o suporte com os prestadores de serviço que estão ali. Não precisa ser diretamente um prestador de serviço da nossa empresa, pode ser um prestador de serviço de terceiro, mas nós estamos ali para acompanhar, ver toda a execução, se a parte de ferragem está ok, se está seguindo o projeto, porque o que acontece é não seguir o projeto e isso daí depois vai te gerar dor de cabeça do quê? De uma nova regularização. Não adianta você aprovar um projeto na prefeitura e não seguir a construção da forma que está o projeto aprovado, porque depois você vai ter que regularizar. Realmente é seguir sem dor de cabeça, zero BO. Não, eu não quero ter problema. Você quer ter problema, Não, João? estou correndo de problema, viu? Quero zero BO. O que é AVCB e CLB? Essa daí é uma regularização mais para a parte comercial. Todo prédio comercial ele precisa ser atestado, tá? Ou autorizado pelo Corpo de Bombeiro. Então o AVCB é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro e o CLCB é o certificado de licença do Corpo de Bombeiro.
No estado de São Paulo, ele atua das duas formas, tá? O único que tem esses duas siglas é o estado de São Paulo, os outros são todos AVCB. E para conseguir esse alvará, essa liberação, isso está vinculado com a matrícula, com existir um projeto na prefeitura ou não necessariamente? Uma pessoa tem um imóvel de muitos anos, esse imóvel está lá feito por ele mesmo, não existe isso ainda documentado na prefeitura, mas ele consegue tirar um AVCB e Sim. uma CLCB desse Sim, imóvel? Diogo. O AVCB, ele é para imóveis acima de 750 metros quadrados, tá? E o CLCB é para imóveis menores de 750 metros quadrados. Então, o que acontece? Muitas das vezes vocês podem ouvir assim, o bombeiro foi fazer uma vistoria lá no meu prédio. Por quê? Tem alguns segmentos, algumas estão as IT, instrução técnicas, lá eles dividem todos os segmentos comerciais, e lá tem alguns que são, essa é uma destinação, um segmento de AVCB. Tem que seguir algumas regras diferentes do CLCB. E respondendo a sua pergunta, sim, ele é possível aprovar um AVCB ou um CLCB sem ter um projeto aprovado na prefeitura. É importantíssimo, tá? O CLCB hoje ou o AVCB, ele vai ser importante até mesmo para o seu contador, para ele tirar o alvará de funcionamento. Hoje não tem alvará de funcionamento sem o AVCB e sem o CLCB. Então, o AVCB e o CLCB é destinado totalmente para a área comercial. A liberação do uso para aquela finalidade. Aí onde você vai lá avaliar, definir quantos extintores usa, se existe uma saída de emergência, se não existe, é nesse nível, nesse sentido. É nesse sentido mesmo, Diogo. Aonde vai os extintores, aonde vai o que a gente fala aí das placas, né, direcionamentos, rotas de fuga, ou para onde você tem que ir, deixar adequado o ambiente no caso de um pânico ou de uma situação complicada ali. Diogo, para você ver que para você vir sem ter dor de cabeça, né? Zero BO realmente é um passo a passo que você tem que Não, sabendo o caminho que você está indo com os profissionais certo. a gente já está fritando aqui sem botar um tijolo na obra, cara. Sem começar a construir ainda. Diogão, conta pra mim se você tem um exemplo assim de alguma dificuldade que talvez você encontrou numa obra que poderia ter sido evitada ou alguma sugestão. Eu sei que você já falou de procurar um profissional, mas um exemplo prático assim. Você falou da cliente que reduziu de 68 para 30, mas pensando em essa regulamentação de modo geral, é comum, sabe, ter problemas com isso? Não é comum? A pessoa que está construindo vai precisar da sua mão de obra, porque é muito mais provável que sim do que não. Assim, conta pra gente, me dá um exemplo, um overview ali bem geral mesmo do quão importante ou quão necessário é a etapa que você executa. Porque assim, vamos falar, vou dar um exemplo mais grotesco só para contextualizar. Jardim. O jardim eu posso ou não posso ter? É uma escolha. No seu caso é uma necessidade. Mas e aí? É comum ter problema? O comum é não ter problema? A normalidade qual que é? É comum ter problema, né, Diogo? Não sabendo as normas técnicas da cidade, o jardim é lei ter uma área aí permeável na sua construção. Alguns lugares 10%, outro 15%, outro 20%. Isso é um exemplo que a gente mais pega numa questão de regularização de imóveis, tá? Vou te dar um exemplo real, tá? O que acontece? Principalmente com imóveis já iniciados, casas já prontas, né? O ano passado eu fiz uma regularização que a gente finalizou agora. Por conta do planejamento financeiro do cliente, nós iniciamos ela na rua 49, isso. De frente com a 50 é a 49, aqui do Jardim Amanda, né? Ela não tinha nada. Uma senhora, 78 anos, mora numa cidade do interior, chegou até o nosso escritório, indicação. Graças a Deus estava num período de anistia, mas se fosse para regularizar hoje aquele imóvel, eu não conseguiria. Por quê? Não atende os requisitos básicos e os índices urbanísticos da cidade.
não tem área permeável, a frente não atende, o recuo frontal não atende, o recuo lateral não atende, a construção está maior do que permitida. Então, é o que mais acontece, Diogo, é chegar a casos de construções aí que precisam modificar. Um exemplo dessa semana foi um cliente que foi até o escritório, que comprou um projeto na internet e queria executar. Na hora que eu bati o olho no projeto, eu falei, para essa região não vai dar certo, precisamos da ficha informativa, mas eu tenho certeza que não. Não tinha recuo lateral, não tinha recuo no fundo, era uma área com viela que precisa do recuo de 3 metros, não tinha o recuo de 1,5 na lateral, que exige essa construção em Campinas. Então, são vários pontos. O que mais acontece é isso, Diogo. E aí você me despertou aqui uma curiosidade. Uma construção antiga, ela vai ter que se adequar às leis vigentes. Sim. Mas quando a construção antiga foi aprovada naquela lei e a lei mudou, ela fica isenta de alteração porque ela se adequou à época ou ela é obrigada a alterar? E aí, um exemplo prático é banheiro para deficiente, que é muito importante, mas eu tenho a impressão de que isso foi surgindo ao longo do tempo, essa força, né? Na verdade, a NBR 9050 de acessibilidade ela é bem antiga, tá? Infelizmente, nesse caso de acessibilidade, tem que se adequar, mesmo tendo Uma aprovação uma da aprovação da época, tá? A acessibilidade, ela... logo esse exemplo. O exemplo da acessibilidade foi certeiro. Ele não tem que mudar, principalmente no caso comercial, então você vai ter que atender, tá? Agora a questão, vamos dizer, uma residência. Ela já foi aprovada numa lei vigente anterior. Então ela não precisa de uma nova aprovação. Tá? Agora, a não sei se essa pessoa for lá descaracterizar todo o imóvel, mudar. Aí ela vai passar por uma regularização e aí precisa. Uma obra nova. Uma obra nova. Então vai ser uma regularização, ampliação ou demolição, né? Depende aí do caso, mas aí ela vai precisar se adequar na lei que ela for agora, não acabando com a anterior. Creio que eu acho que alguns estão com esse cenário agora, da aprovação antiga, precisando atualizar. E agora meio que bugou lá. Acho que muitos devem estar pensando, e agora? O que eu vou fazer agora? Por que caminho que eu vou? Tem algum meio de se sugerir que caminho que essa pessoa vai seguir agora? Ô, João, o seguinte, olhar a norma vigente, principalmente nos casos comerciais, ver o que dá, chamar um profissional aí para fazer a adaptação, tá? A norma sempre, vamos dizer, no meio aí sempre tem algumas brechas. Então, a acessibilidade é uma brecha que a gente não consegue aí fazer, mas talvez você consiga adequar, aí aumentar uma porta para 1 metro, colocar as barras e já atender aí o básico da norma para você atender. Pô, mas o meu banheiro eu não consigo aumentar. É um banheiro menor, imagina, você tem um banheiro lá que não atende, que é 1,20 por 1,50, um banheiro de norma, né, para acessibilidade. Então aí você vai ter que se adequar, tentar pegar a aprovação anterior. Isso acontece muito no área comercial, né? Porque principalmente na renovação aí dos alvarás aí, cada 3 anos, cada 2 anos, depende aí do segmento, né? Cada 5 anos. Então tentar aí mostrar para eles aí, são casos bem críticos, Diogo. É complicado. Eu tô com uma regularização parecida em Campinas, de uma creche já de 30 anos. E agora eles foram fazer a renovação do alvará e barraram. E agora a gente está passando por adequações, não tem como. Quebrar e arrumar. Infelizmente é tentar fazer o mínimo possível dentro da norma, mas adequar. E o legal de contratar uma empresa de engenharia como a ADM Soluções, porque não é só perceber o quanto tem que quebrar, mas esse pode também, né? A parte estrutural, a parte dos reforços. Então, uma empresa dessa área que consegue enxergar esse cenário como um todo é mais importante até do que só saber o que fazer, né? Porque imagina, você não vai chegar numa construção qualquer e arrancar. Eu acho que vocês esses dias teve um podcast com uma pessoa de estrutura. Não dá para você chegar e arrancar uma parede do nada. Sim. Você sabe se ali ela é uma parede de vedação ou uma parede que está ali aguentando carga? Como que você vai arrancar uma parede?
né? Exatamente. Tem questão de laje, tem muitas coisas que implicam. Então, talvez, às vezes, é mais fácil você adaptar, aumentando, do que... Então, é um segmento aí que você tem que tomar muito cuidado, principalmente na parte da adequação. Curiosidade aqui, João. Quanto custa um trabalho desse, pensando num custo total de uma obra, né? Rapaz, Você tem uma noção? agora, não tem a mínima noção, e o pessoal também está se perguntando. Tiagão, dá para estimar o custo desse trabalho seu de... Não da sua empresa em específico, mas dessa atividade, né? De assessoria, de regulamentação, dentro de um cenário total de um custo de uma obra, quantos por cento mais ou menos daria? Diogo, falando-se em regularização, é cada caso. Imagina, uma obra igual essa que eu estou falando para você, são uma área de 25 mil metros quadrados, não tem comparação com uma casa, né? Um processo aí de regularização de uma casa só de honorários é em torno de 9 mil, do zero. De projeto, 9 a 10 mil, porque são casas, não são casas grandes, as casas residenciais são pequenas, né? Fora os tributos, que aí a gente tem tributos municipais, tem tributos federais, né? Só do Tem seu trabalho. Só do meu trabalho aí Os de honorários. 9 a 10 mil reais, aí para fazer toda essa assessoria do início até o fim. Vendo valores, será que é por isso que às vezes o brasileiro sempre dá aquele jeitinho brasileiro e tenta também que se escorregar ali e muitas vezes não segue realmente o 0 BO? É que, sabe o que eu vejo, João? Os 9 mil ele é visível, Sim. então a pessoa acha que está economizando. Só que o que isso gera de problema, ele só é percebido depois que o problema acontece. Então é uma balança meio injusta, né? Você Sim. fala, poxa, aqui eu está me cobrando 9, mas eu acho que eu não vou ter problema. Então eu acho que eu não preciso. Em algum momento vai Aí surgir. chega o problema no final e a proposta nossa é essa, né? É 0 BO, estamos dando um toque aqui. Realmente está agregando, né, o pessoal. Mas aí, você né? falou em porcentagem. Vamos imaginar uma casa simples hoje aí que eles falam, como diz aí, Minha Casa Minha Vida. O valor mínimo dela aí hoje é em torno de 360 mil a 400 mil reais. Se você colocar 9 mil reais nesse valor, quanto que vai dar de Vai porcento? dar uns 5%, 3%. 3% aí. Então você vê que perto de todo O o montante. montante ele é muito baixo, né? Isso de custo perante o total, sem considerar o que você deixa de arrumar de problema, né? É. Parece meio óbvio, meio redundante falar isso aí, mas aí talvez se torne até barato, né? Economizar uma treta de 3 mil reais já pagou o próprio custo em 3%, né? O próprio custo. João, tem alguma dúvida a mais? Rapaz, Alguém mandou alguma pergunta? Como é que tá aí? Dá uma olhada aí, ver se no seu tem uma pergunta aqui no meu ainda não. Falamos de regularização de obras, INSS de obras, que é o CNO. Falamos de aprovações de projetos, né? Falamos também de AVCB e CLCB, administração de obras também. Diogão, tem algum outro ponto que você gostaria de mencionar, de citar, até para que os nossos ouvintes, né, possam te procurar depois para Sim. falar mais? Eu estou em parceria com um engenheiro aí, especializado mesmo na área de construção financiada pela Caixa Econômica. É algo que está agregando aí, está chegando no nosso escritório. Ele já tem esse nicho, especialização, então a gente uniu a nossa útil. parceria aí, a parte de projetos, agradável. deixando tudo para entregar aí uma viabilidade maior para os clientes. Deixo aqui, se tiver interesse aí de um podcast sobre isso. Não, eu quero saber quando, né? Então pronto, né? Eu posso falar com ele para trazer ele aí para falar sobre essas construções aí que está em alta da Caixa Econômica Federal, que é um financiamento aí muito bacana aí para a pessoa ter a sua residência própria hoje. Então, para você que quer construir, zero dor de cabeça, zero BO, ainda quer financiar isso pela Caixa, dá para financiar construção e terreno, tudo. Construção e terreno. Então Diogão. agora não tem desculpa mais. Quem vai casar e precisar ir construir o seu sonho, dá para procurar vocês lá. Agora tá aquele pessoal cutucando, mais né? fácil, Tá né? vendo? Agora dá, tem jeito, ó, bora casar. Ele chega no pessoal e fala assim, ó, procura uma mulher que quer casar. Mas ele é casado, não, é porque ele está querendo vender o projeto dele para a pessoa que quer casar. Né? É isso. Exatamente. Alguma pergunta, João? Não, aqui não tem nenhuma pergunta, as que tinha já foi. Realmente foi bem produtivo.
Acho que trouxe uma bagagem que o pessoal nem sabia que existia, né? Realmente tem muitos pontos aí que o pessoal é leigo, não sabe que existe, né? E se sabe, também não sabe a gravidade que é jogar para debaixo do tapete e fingir que não tá vendo, né? Então, realmente, esses pontos esclareceu muito aí. E se você tá jogando debaixo do tapete, deixando quietinho, tira lá e vamos regularizar. E a ideia é essa, né? É despertar essa provocação, mas Sim. acredito que esse cenário é muito mais complexo do que meia hora de bate-papo. Então, aqueles que tiverem interesse, a gente vai deixar o contato deixa da o DM contato. Soluções Engenharia, Diogão, parceiro, amigo, nos conhece há muito tempo já, aceitou nosso convite. E então, procure um especialista, né? Procure alguém que saiba o que está fazendo naquela área, para que você tenha zero BO, zero problema na sua obra. É isso aí. Vamos encerrando por aqui. Diogão, quer deixar uma mensagem final? Quer fazer algum agradecimento? Quer mandar algum cupom de desconto? Cupom de desconto é bom, viu? Cara, O pessoal gosta. Pega esses minutos aí e usa a Vamos seu lá. favor. Cupom de desconto, então, aí 5% para quem vem pelo 0BO na parte de regularização. Conseguimos aí fazer essa parceria com vocês. Joguei um Essa daí verde foi pra de comemorar, agora, hein? cara, rapaz, Aí, ó, só- vocês ganham Você não mano, esperava, essa depois vocês eu vou não ver se esperavam. que hein? corta aí, só não dá tempo, hein? Quero agradecer, João, Diogo, pelo convite. Trabalho espetacular que vocês estão fazendo. Obrigado. Levar esse conhecimento aí. Nós somos aí a área da construção civil, talvez a segunda maior do país. E a gente só perde para o agro. E é os dois segmentos aí hoje que movem esse país. E vocês transmitindo esse conhecimento, eu sei que vai agregar a vida de muitas pessoas. Que é o legado que a gente tem que deixar aí nessa terra. É transmitir conhecimento para todos. É muito mais do que qualquer outra coisa. Cara, legal, obrigado. A gente segue empenhado aqui, né? Agradecemos. E vou deixar formalizado também o convite para você retornar com o seu sócio, para a gente poder aqui trazer para os nossos ouvintes essa informação a mais, né? A mais. E também, caso você queira voltar em algum momento para falar de algum outro assunto, até para reforçar esse, a porta está sempre aberta, cara. É só mandar mensagem para a gente e o estúdio aqui é à sua disposição. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, João. Vamos estreitar, vamos fazer isso da Caixa Econômica Federal e depois a gente faz assuntos específicos, Show. aí dando ênfase em cada ponto. Pessoal, fica ansioso agora pro próximo, hein? Pessoal, vamos nos despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Tchau, tchau. 0BO, com qualidade e cuidado. 0BO, qualidade garantida.